Agora vamos lá para as diferenças de Pablo Marçal e Salomão. Eu nem devia estar fazendo essa comparação, mas as palavras de Pablo Marçal me levaram a fazer essa comparação. Salomão é um neném. Recentemente assisti a um vídeo do Pablo Marçal e confesso que me deixou muito preocupado. Neste vídeo, nós vamos reagir ao vídeo do Pablo Marçal e, é claro, no final vou te apresentar aquilo que a Bíblia diz a respeito daquilo que o Pablo Marçal falou no vídeo. Bom, se você for novo aqui no canal e você deseja continuar a receber mais conteúdos semelhantes a este, é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu for postar por aqui. E é claro, no final deste vídeo, se você achar que este vídeo foi útil, importante e relevante para você, eu te convido a deixar o seu like. Fazendo isso, você passa a informação ao YouTube que este conteúdo é de valor e o YouTube, por sua vez, recomenda este conteúdo para mais pessoas. Também eu peço que você deixe a sua satisfação ou insatisfação nos comentários. E ao final deste vídeo, também peço que você compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque aqui nós falamos da palavra de Deus tal como ela é. Ok? Bom, como é que eu conheci o Pablo Marçal? Depois que eu comecei o meu ministério nas redes sociais, os meus vídeos começaram a alcançar muitas pessoas, primeiramente no TikTok e depois no Instagram. E foi no Instagram onde eu conheci o Pablo Marçal. Certo dia, eu acordei, falei com Deus em oração, estudei a palavra de Deus e depois peguei o meu celular para checar as notificações. E naquele dia eu vi algo diferente que eu nunca tinha visto no Instagram. Eu percebi que o Instagram dá destaque, dá prioridade a contas grandes. Por exemplo, se uma conta grande, se alguém famoso curtir um seu vídeo, comentar no seu vídeo, ou compartilhar o seu vídeo, ou passar a te seguir, o Instagram vai mandar uma notificação assim, prioridade. Fulano de tal, que é uma conta grande, curtiu o seu vídeo, comentou no seu vídeo, passou a te seguir, compartilhou o seu vídeo. Ok? Naquele dia, eu vi no meu Instagram, nas notificações, no topo, prioridade. Pablo Marçal começou a te seguir. Falei, caramba. Por quê? Eu vou vos explicar por quê. Eu conhecia o Pablo Marçal porque o meu amigo estava fazendo um treinamento com ele. E era bem no começo do meu ministério. Eu tinha 100 mil seguidores. Pablo Marçal, na época, estava com 4 milhões e alguma coisa. E ver que uma conta grande, alguém influente, nota um trabalho com base na palavra de Deus é gratificante. Por isso é que eu tive essa surpresa. E eu segui o Pablo Marçal de volta. Contei para minha esposa, olha, o Pablo Marçal começou a me seguir. E a minha esposa, quem é o Pablo Marçal? Minha esposa não conhecia. Bom, eu conhecia, eu já tinha ouvido falar do Pablo Marçal, mas eu não sabia exatamente o que ele pregava. Depois que eu o segui, eu comecei a receber alguns conteúdos do Pablo Marçal. Eu descobri que nós discordamos em muitos pontos e nós concordamos em muitos pontos também. Por exemplo, o Pablo Marçal é a favor da família, a família tradicional com base na Bíblia. Não sei se você sabia disso. O Pablo Marçal é a favor do homem segundo a palavra de Deus. Não sei se você sabia disso. O Pablo Marçal é a favor do homem como alguém que sustenta a sua família, como alguém que se esforça para sustentar, para dar as condições necessárias à sua família. Muitas pessoas criticam o Pablo Marçal, mas diferente de muitas pessoas influentes que pregam, por exemplo, sexo fora do casamento, sexo antes do casamento, fornicação, cantam músicas que não honram o nome de Deus. Pablo Marçal é uma pessoa influente que, embora traz alguns conceitos que no meio cristão não são bem aceitos, mas ele fala sobre a Bíblia, ele traz alguns princípios interessantes também. É claro que ele dá mais ênfase à teologia da prosperidade, certo? Mas, no final das contas, ele passa princípios bons que já não se encontram no mundo moderno em que vivemos. Princípios que devem ser resgatados no mundo em que vivemos. Princípios que já se perderam.
Então, nós não devemos só olhar o negativo, nós devemos olhar também o positivo, ok? É claro que nesse vídeo nós vamos rebater o vídeo do Paulo Marçal, né? Mas também é bom te apresentar os pontos positivos para você não ficar só naquela ideia de que nós vamos falar do Pablo Marçal, vamos falar isso, que não. Meu objetivo aqui não é atacar a pessoa do Pablo Marçal, mas atacar as ideias. Eu acredito que o Pablo Marçal é uma pessoa muito estratégica. Você já deve saber que o Pablo Marçal é alguém muito inteligente. Ele tem uma inteligência sociolinguística muito boa. Ele conhece as dores das pessoas e ele usa essas dores para trazer conceitos importantes na vida das pessoas que venham, de certa forma, causar mudanças na vida dessas pessoas. Não sei se você já parou para pensar nisso. Ok. Outro ponto que eu vejo que ele é muito estratégico, ele é estratégico no sentido de que ele usa alguns assuntos polêmicos para se autopromover, para promover os seus negócios, para ter mais alcance. Vou pontuar aqui algumas coisas. Eu não sei bem o episódio, mas vamos lembrar. Ele levou um pessoal para uma montanha, num tempo complicado, certo? O que aconteceu? A notícia passou na Globo, passou, acho que em quase todos os meios de comunicação. As pessoas criticaram, mas o nome do Pablo Marçal foi conhecido por pessoas que não conheciam Pablo Marçal. Ele fez uma afirmação na internet falando que é o Papa, alguma coisa assim. O nome do Pablo Marçal passou a ser conhecido depois dessa afirmação, certo? Bom, ele falou muitas coisas que eu não vou lembrar agora. Ele falou do helicóptero, levou o pessoal para a montanha, se candidatou a presidente do Brasil, certo? As pessoas não conheciam Pablo Marçal e passaram a conhecer o Pablo Marçal. O cara agora está com 7 milhões e alguma coisa, caminhando para 8 milhões de seguidores. O cara é estratégico. Nós temos que reconhecer isto. Ok? Mas hoje, Pablo Marçal, meu amigo, você não tem escapatória. Eu vou rebater as suas ideias. Ok? Bom, então nós vamos reagir a este vídeo e eu vou falar um pouco da vida de Salomão e depois eu vou fazer algo que eu não deveria fazer umas comparações entre Pablo Marçal e Salomão. Nós sabemos que no final das contas não tem comparação, mas o homem aqui pediu, então nós vamos reagir, ok? Bom, então está aparecendo a minha tela de celular ali e eu vou reproduzir este vídeo. O Salomão era neném, moço. O Salomão tinha jato. O Salomão já acalmou o piloto de helicóptero. O Salomão era neném, moço. O Salomão escreveu 3 livros, escrevi 45. O Salomão nunca amou a mulher, eu tenho só uma mulher. O Salomão tinha 1000 e não encontrou a paixão da vida dele. Que Salomão? Salomão é um neném. O Salomão não tem 2,4 bilhões de marcação no TikTok. Bate o nome dele lá, ué. Mas você está desvalorizando o Salomão. O Salomão era um neném, moço. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque nós precisamos parar de venerar Salomão e um monte de gente entender que também nós somos imagem e semelhança do Criador. Eu não estou fazendo isso para falar que eu sou melhor que ninguém. Eu só estou te falando que o Salomão passou aqui na Terra tem 3 mil anos. Você até hoje está pagando pau para cara que passou há 3 mil anos. 3 mil, não foi semana passada, não. Ele não está na lista da Forbes, não, apesar de ter sido o cara mais rico. Aí, achou o negócio. Esse cara era mais rico que você. Rico que jeito você terminou mal? Rico que jeito você tinha que sair matando o próprio irmão para não perder a coroa? Rico que jeito que você ficava sacrificando criança? Rico de quê, moço? Olha, eu entendi o vídeo, não sei se vocês entenderam. Ele usa Salomão, um personagem muito conhecido, um personagem conhecido pela sua inteligência, pela sua sabedoria, pela sua riqueza, para trazer um conceito que você tem que aplicar na sua vida. É claro, eu já vou rebater o que ele falou, mas eu estou a traduzir aquilo que eu entendi do vídeo. Ele traz o conceito de que Salomão, ok, foi alguém importante, mas você também foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se nós formos em Gênesis 1, versículo 26, você vai entender da melhor forma. Aqui diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança,
Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Paulo Marçal usou alguém conhecido pela Bíblia para te fazer entender que você também pode fazer grandes feitos. Eu vos falei que o homem é estratégico, ok? Agora, um ponto que eu achei que ele exagerou é o fato dele ter se comparado com Salomão e chamar Salomão de neném. É claro, Salomão teve algumas falhas e o Pablo Marçal teve alguns acertos. Isso não faz o Pablo Marçal melhor que Salomão. Como pecadores, estão no mesmo nível. Salomão foi um pecador e o Pablo Marçal foi um pecador. Ok? Salomão errou no ponto de ter várias mulheres, não encontrar a paixão da sua vida, e o Pablo Marçal, com base naquilo que o Salomão fez de errado, o Pablo Marçal tomou uma decisão melhor. Vamos lá, o que mais que ele falou? Salomão não tinha jato, porque o contexto em que ele vivia, o contexto social que ele vivia, o tempo não permitia que existisse jato. O Pablo Marçal tem jato, mas isso não faz o Pablo Marçal melhor que Salomão. Agora, Salomão não terminou mal. A Bíblia não diz que Salomão terminou mal. Nós vamos falar sobre isso, ok? Salomão tinha tudo para fracassar, mas Salomão tem uma virada na sua vida. Eu vou ler o texto e depois eu comento, ok? Vamos lá, vou ler o texto aqui, vou compartilhar o texto convosco também. Depois eu comento. Se você quiser me acompanhar, 1 Reis 3, versículo 1 a 15. Aqui diz assim: Salomão, filho do rei Davi, era agora o incontestado governante de Israel, porque o Senhor, seu Deus, era com ele e fez dele um poderoso rei. Salomão decidiu convocar todos os oficiais do exército e os juízes para Gibeão. Também chamou todos os chefes políticos e religiosos de Israel. Levou-os ao cimo da colina, até a tenda do encontro, construída por Moisés, o homem ao serviço do Senhor, no tempo em que tinham andado pelo deserto. O rei Davi tinha levado a arca de Deus para Jerusalém, onde a colocou numa tenda levantada no lugar que tinha preparado, quando a mandou vir de Kiriat Jearim. Também o altar de bronze, feito por Bezalel, filho de Uri, e neto de Ur. Ainda ali se encontrava de fronte o velho tabernáculo. Salomão e aqueles que ele convocara reuniram-se diante dele, enquanto foram sacrificados 1000 holocaustos como oferta ao Senhor. Versículo 7. Nessa noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: pede-me o que quiseres e dar-te-ei. Então, Deus aparece a Salomão numa noite e permite que ele faça um pedido que qualquer um de nós gostaríamos de fazer a Deus. Salomão poderia ter pedido muitas coisas, mas ele pediu por 2 coisas. Eu vou te apresentar o que é. Eu já separei aqui. Bom, se você procurar em 2 Crônicas 1, do versículo 11 ao 12, você vai ver que Salomão pediu. Vou parar aqui. Você pode continuar a leitura, eu vou deixar os textos bíblicos na descrição do vídeo. Salomão pede conhecimento e sabedoria. Nós sabemos que é uma palavra intermediária, que não aparece no texto, ok? Mas eu vou definir as 3 para que você entenda. Conhecimento é quando nós entramos em contato com a informação. Depois vem uma outra palavra que é entendimento. Entendimento é quando você absorve aquele conhecimento que você entrou em contato. Depois vem sabedoria. Sabedoria é a aplicação do conhecimento que você entrou em contato na sua vida. Camupa, existem pessoas que têm conhecimento e entendimento, mas não são sábias? Sim, existem. Um exemplo claro é um doutor que fuma. Ele tem conhecimento,
ele tem entendimento, porém não aplica esse conhecimento na sua vida. Ok? Salomão pediu por sabedoria. E é claro, como consequência da sua sabedoria, Salomão prosperou em muitas áreas da sua vida. Chegou um momento da vida de Salomão que Salomão começou a se desviar dos caminhos de Deus. Salomão começou a se envolver com mulheres que Deus tinha proibido de se envolver. Salomão começou a adorar a outros deuses. Bom, Salomão se desviou, certo? Salomão também tinha algumas desavenças na família, o que é normal. Todas as famílias têm desavenças. Mas é interessante que Salomão, no final da sua carreira, fala algumas coisas muito interessantes. Ok? Agora vamos lá para as diferenças de Pablo Marçal e Salomão. Eu nem devia estar fazendo essa comparação, mas as palavras de Pablo Marçal me levaram a fazer essa comparação. Salomão é um neném. A grande diferença é que Salomão foi um homem inspirado por Deus. Ele escreveu apenas 3 livros, mas foi um homem inspirado por Deus, diferente do Pablo Marçal, que é um homem que fala de Deus. Vá lá na sua Bíblia em 2 Pedro 1, versículo 21. 2 Pedro 1, versículo 21. Na verdade, eu não preciso procurar aqui, porque eu tenho esse versículo em decor, que diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que tudo que está aqui na Bíblia não está aqui porque o homem decidiu colocar aqui. O que está escrito na Bíblia está aqui porque Deus achou que é importante para a sua vida. Ok? Salomão tem 3 livros que estão na Bíblia. Pablo Marçal tem 45 livros, mas não estão na Bíblia. Outra diferença entre Pablo Marçal e Salomão é que Salomão, no seu contexto, era conhecido como que mundialmente. Entendes? E o Pablo Marçal, embora ter 7 milhões ou 8 milhões, aproximadamente 8 milhões de seguidores, ele é conhecido nessa região da América Latina, América do Sul, é conhecido em alguns países do continente africano e é conhecido em alguns países da Europa. Pablo Marçal não é conhecido da mesma forma que o Neymar é conhecido. Pablo Marçal não é conhecido da mesma forma que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo são conhecidos. Então, de certa forma, o Pablo Marçal não é tão grande quanto Salomão. Salomão era conhecido, no seu contexto, era conhecido mais que o Pablo Marçal. Agora, no quesito posses, se nós formos a Eclesiastes, nós vamos ver que existem várias diferenças gigantescas entre Salomão e Pablo Marçal. Uma comparação que nós nem deveríamos fazer. Bom, Eclesiastes 1, versículo 2 diz assim: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ou seja, Salomão já tinha vivido muita coisa. E ao final da sua vida ele conclui que tudo é vaidade. Agora vamos entender mais uma coisa muito interessante. Se você for em Eclesiastes 2, versículo 10, aqui diz o seguinte: tudo quanto desejaram os meus olhos, é Salomão falando, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Ou seja, tudo que os olhos de Salomão desejaram, Salomão não os negou. Diferente do Pablo Marçal. Pablo Marçal está se esforçando para alcançar determinados objetivos. Ele olha para certas coisas e deseja alcançá-las. Outro ponto também que diferencia Salomão do Pablo Marçal é que Salomão foi citado por Jesus. O Pablo Marçal não foi citado por Jesus. Salomão foi citado por Jesus como um homem de posses. Não sei se vocês já leram Mateus 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se você já leu o capítulo completo de Mateus 6, você vai entender o que eu estou a falar. Versículo 28, aqui diz assim: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam.
Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Jesus faz menção a Salomão. Jesus nunca fez menção ao Pablo Marçal. Opa, Pablo Marçal, você aqui perdeu. Salomão não acalmou um piloto de helicóptero, mas os seus escritos têm servido para destravar a mente de muitas pessoas. Inclusive, o Pablo Marçal, se for sincero, ele vai confessar que ele usou alguns dos princípios de Salomão para prosperar. Ok? Salomão não tem bilhões de marcações no TikTok, mas, convenhamos, os seus escritos têm passado de geração em geração. Melhor que marcação no TikTok, não é mesmo? Então, há muitos pontos que não faz sentido até comparar. Pablo Marçal também fala que Salomão não está na lista da Forbes, mas os maiores investidores do mundo usam Salomão como referência. Salomão pode não estar na lista da Forbes, mas com certeza está na memória de muita gente. Isto é o mais importante. Bom, Pablo Marçal, se você assistir ao vídeo, quero deixar bem claro que eu entendi a sua mensagem. Acredito que, de certa forma, foi didático que você quis fazer. Particularmente entendi a mensagem, mas não tem comparação. Não tem comparação. Bom, já que você chegou até aqui, eu quero compartilhar algo que Salomão descobriu no final da sua vida, que é muito importante. Eu tenho que compartilhar isto contigo. Nós vimos que Salomão começou vivendo de acordo com a vontade de Deus e mais tarde ele se desviou. Depois, no final da sua vida, descobriu que tudo é vaidade. E tem uma mensagem muito especial que ele deixa no último capítulo de Eclesiastes. Eclesiastes 12, versículo 13 e 14. Diz assim: de tudo o que tem se ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever do homem. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Isto é o dever do homem. Versículo 14. Porque Deus há de trazer todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas ou más. O que é que nós entendemos com isto? Nós entendemos que nós devemos viver em obediência a Deus. O próprio Salomão fala em Provérbios 1, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Faz muito sentido, casa com Eclesiastes 12, versículo 13, que diz que de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Este é o dever de todo homem. Bom, a verdade é que se o Pablo Marçal é melhor ou não que Salomão, nós sabemos a verdade, certo? Mas um dia, todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más, serão trazidas à tona. E aí nós vamos conhecer quem foi bom e quem foi mal. Acredito que ninguém vai sair como bom. Todos vão sair com diferença, todos vão ser pesados na balança e vão ser achados em falta. E aí aqueles que não usam Jesus como meio para alcançarem a vida eterna vão enfrentar a morte eterna, a destruição definitiva. Ok? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Peço mais uma vez que, se você gostou, dê o seu like. Deixe nos comentários a sua satisfação ou insatisfação. Se você tiver alguma coisa para acrescentar, também deixe nos comentários. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Agora, os pontos importantes que eu acredito que é uma mensagem positiva do Pablo Marçal para nós, e eu tenho que destacar aqui, é que Salomão cometeu alguns erros lá no passado que nos servem de exemplo. Salomão se envolveu com várias mulheres. Nós não devemos nos envolver com várias mulheres. Nós devemos encontrar, assim como Pablo Marçal, uma paixão da nossa vida. Isso é uma lição positiva. Salomão teve problemas na família. Acredito que o Pablo Marçal em algum momento já teve problemas na família. Isso é normal. O importante é que nós busquemos reconciliação. Ok? No quesito pecado, todos nós somos pecadores e todos nós carecemos da glória de Deus.